Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Andréa Brandão, escritora, mais uma vez no quadro Bate-Papo Cultural, com a nossa convidada de hoje, que é a Natália Justino. Ela já esteve aqui com a gente, é escritora, e traz novidades. Aí a gente chamou ela de novo para ela trazer essas novidades do novo livro. Então, Natália, seja muito bem-vinda. E você fala um pouquinho de você, porque às vezes as pessoas não viram o anterior. Fala um pouquinho de você e a gente já vai dar início à nossa live. Muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Oi, Andréia. Oi, pessoal do YouTube, do Spotify. Eu sou a Natália, agradeço muito a Andréia por mais esse convite, mais essa oportunidade de divulgar a literatura infantil, de divulgar os meus livros. Eu sou professora de crianças, sou professora de educação física já há 18 anos. Sou natural de Araxá, Minas Gerais, vivo aqui em Uberlândia há mais de 20 anos, e vamos dizer assim, a minha trajetória na escrita começou ali na infância e adolescência, porque eu era uma leitora muito voraz, e aí a escrita para crianças veio com a questão ali da docência, né? Ser professora de crianças pequenas me levou a ler mais livros voltados para crianças e despertou meu interesse e a minha vontade de escrever para elas também. Perfeito, Natália. E o objetivo da nossa live aqui, esse trabalho que a gente faz, é divulgar também os bastidores da literatura, os nossos desafios como autores, falar um pouco da questão das emoções das crianças, como a literatura pode estar auxiliando, né, nesse projeto, nesse trabalho que é com as crianças. Então, agora a gente já vai dar andamento aí, já falar da novidade que a Natália nos trouxe aqui. Vamos fazer um novo lançamento, né, Natália? Agora você pode falar do lançamento do novo livro seu aí, para o pessoal ficar sabendo. É isso, gente. Estou aqui com uma filhota nova, né? Primeiro livro infantil que eu lancei foi em 2024, foi a Aranha Poliana, uma realização pessoal muito grande. Já tem vídeo aqui sobre ele no canal da Andréia, foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui com ela. E hoje eu vim apresentar para vocês a Adelaide, que é a minha filha caçula. A Adelaide, que é uma vaquinha assim muito querida, que chama muita atenção onde ela passa. Esse livro aqui, ele foi feito pela editora Azinha, ilustrado pela Larissa Virgílio. Inclusive, quero deixar o meu abraço e reiterar o meu agradecimento para a Larissa, que, assim, além de ter me ajudado a criar essa estética da Adelaide, né? A Larissa também, ela compartilhou comigo os bastidores, como que ela se sentiu. Tem post lá no meu Instagram, vou divulgar também aqui o meu Instagram, que é @etudohistorinha. E então a Larissa, ela foi muito parceirona, porque ela compartilhou comigo como é que foi criar a obra Adelaide, como que ela se sentiu, e eu achei de uma sensibilidade muito grande ela compartilhar isso comigo, fiquei muito feliz, então fiz uma postagem lá. Quero também agradecer a professora Estela Santana, que atualmente é diretora da escola em que eu trabalho, e que me presenteou fazendo o prefácio aqui do livro da Adelaide. A Estela, que é uma professora engajada no movimento negro aqui na cidade, e fez um prefácio assim que me encheu de orgulho e de satisfação por ter escrito essa obra aqui. O livro da Adelaide, Andréia, eu comecei a pensar nele ainda sem esse nome, né, a partir de uma imagem que eu vi de uma vaca sendo abduzida por uma nave espacial. O arquivo era tão despretensioso, me deu a vontade de escrever, mas era despretensioso, porque eu não pensava em publicar, não pensava nem que ia virar história, né? Que o arquivo aqui no meu computador, primeira redação que eu fiz da história, o arquivo chamava Vaca.
A vaca não tinha nome, não tinha nada. Enfim, escrevi uma história chamada Vaca. O que hoje é um dirigível na história, no início foi uma nave espacial com o ET, e aí eu fui mudando algumas coisas de acordo com o que eu achava que ficava mais a minha cara, que ficava mais a cara dos meus leitores, dos meus alunos, que é em quem eu mais me inspiro, eles são os primeiros a ouvir as histórias que eu escrevo. E aí, a partir dessa imagem, escrevi essa história, fui ler para uma turminha minha ano passado, na escola. Uma turminha de crianças de 5 anos, uma turminha assim, muito do meu coração, com quem eu batia muito papo, além de dar aula. Eu falo que eles davam corda demais para os meus assuntos e eu para os deles. Muitos deles ainda são meus alunos. E aí, eu resolvi que eu queria ler para eles a historinha da Adelaide. Eu até preparei um vídeo que eu devo postar em breve lá no Instagram contando isso, que chegou no final da aula, faltava assim uns 10 minutos para a hora do lanche, e eles tinham terminado a atividade e tudo. Eu falei assim, gente, eu escrevi uma história. Aí um menininho já gritou assim, Aranha Poliana. Eu falei assim, não, eu escrevi outra. Vocês querem ouvir? Quem quiser ouvir, chega aqui perto da mesa. Aí juntou a meninada assim em volta de mim, tudo querendo ver. Eu quero ver, tia. Falei, não, não tem nada para ver, não. É ouvir, porque eu só escrevi história. Não tem livro, não tem desenho, não tem nada. Não, então tá, a gente quer ouvir. Tá. Aí começa o burburinho, uns querem falar, querem dar palpite, os outros pedem para fazer silêncio, para ouvir e tal. Aí eu li a história para eles. E eu tenho uma aluna que é muito sapeca, assim, muito esperta, a Isabelle, e ela é minha aluna esse ano, né, novamente. Eu lembro direitinho de quando eu terminei a história, ela falou assim, tia, você que inventou essa história? Eu falei, sim, fui eu que inventei. Por quê? Ela, e você teve coragem de fazer isso com a vaca? Ela ficou bem indignada, Andréia. Ia pegando um gancho aí, até aproveitando um pouco para falar para as pessoas que nos escutam, né, sobre esse momento de transformação da história, de concepção, porque às vezes uma história, uma ideia, ela nasce, igual você comentou aí, de uma imagem, e aí a gente começa a desenvolver, e que está tudo bem se a gente tiver que mudar. Às vezes, muitas pessoas que estão começando têm o sofrimento de entender assim, mas eu fiz desse jeito, eu não posso. Você é o autor da história. Você tem o direito de fazer, aí entra essa assunto, esse comentário, né, da própria leitora. Pode ser que algumas pessoas não concordem com aquela história, mas está tudo bem também, né? Então, assim, do trabalho que eu faço para esse projeto é justamente esclarecer para as pessoas que querem entrar nesse mundo, que gostam, para elas perceberem que não é um negócio que, quando vê o livro pronto, parece fácil, né? Mas é todo um processo. Quanto tempo, inclusive, você dedicou para a Adelaide? Fala aí para nós também. Conta aí. Nossa, André, eu não vou saber falar exatamente, mas como foi um negócio que foi desenrolando assim, meio que de supetão, não foi igual a Aranha Poliana, que eu demorei a escrever, que eu mostrei para o Heitor, que foi o meu aluno que tinha pedido a história da aranha, que eu concorri no edital para poder publicar. Foi um processo mais demorado, porque nesse período todo eu tive um tempinho mais para mexer na história. E eu acho que se eu não tivesse publicado, eu mexeria mais, porque eu tenho esse trem de futrica em mim, sabe? Não é só você, então é outra coisa que eu gostaria de comentar. Todo autor que a gente conversa, ele pode ler o livro no final, ele sempre vai querer mudar alguma coisa. Já terminou, por isso que é importante assim, a gente entender que, como a gente tem esse senso criativo, a gente tem que pôr um limite, né? Exato. Um limite para entender. Agora acabou a história. Agora vai ficar assim. Se você ler de novo, vai querer mudar, mas o ideal é que você não altere. Por quê? Porque tem que ter começo, meio e fim, e o processo partir para a próxima, né? Eu penso assim. Então, eu também gosto de colocar e enfatizar isso com as pessoas que nos assistem, porque eles têm curiosidade sobre isso. Mas eu vou escrever, eu leio, não está muito bom. Gente, mas assim, nunca vai estar.
Nunca vai. Nunca vai estar, você vai ser, é sempre querer mudar alguma coisa, mas eu entendo também que tem que ter essa maturidade. Quem já escreveu uma obra, como você, que é a segunda, você já vai ter essa noção. Da onde eu tenho que parar? Não, eu agora parei, agora eu vou publicar, e agora eu vou fazer, dar continuidade no processo. Então, isso é muito, muita gente pergunta sobre isso, viu, Natália? Por isso que, assim, com as obras que eu já publiquei, sempre as pessoas perguntam, porque o autor criativo, ele nunca acha que terminou. É, Então, dando continuidade aí, você fez aí, né, concebeu a história e o nome, Adelaide. Aí era a vaca. E como que surgiu o nome Adelaide? olha só, eu sempre gosto de colocar nomes diferentes nos personagens. Poliana não é tão diferente assim, mas eu fiquei presa porque o Heitor pediu uma aranha popô, né? Popô. Tinha uma referência. Aí eu tive que tinha uma referência. Mas aí, por exemplo, lá no livro da Aranha Poliana, tem o Apolo, que não é um nome muito comum, apesar de eu já ter tido um aluno com esse nome. Tem a Abigail. Eu gosto de usar nomes diferentões assim, porque são nomes marcantes. Chama atenção para a Chama capa do atenção. livro, né, também. Isso. A princípio, nas crianças pequenas, causa até um pequeno estranhamento, mas é uma forma de chamar atenção. Uhum. Então, coloquei o nome de Adelaide e a história. Como é que foi? Assim, eu li para as crianças, depois eu mexi em algumas coisas assim, e eu lembro que na época a gente tinha passado por uma questão na escola, um problema de racismo com duas alunas. Então, quando eu escrevi Adelaide, estava bem latente em mim essa questão de um projeto antirracista, essa questão identitária, porque é algo que me atinge pessoalmente, sem a menor dúvida. Então, eu fui mudando nuances da história para poder chegar onde eu queria nesse ponto aí. Né? Então, quando eu li para as crianças, já estava do jeito, mais ou menos do jeito que está agora, já tinha passado essa questão do problema que a gente teve que resolver com relação a isso lá na escola, que foi algo que me tocou muito, que me fez chorar, inclusive, né? Fez eu me emocionar, porque me coloquei no lugar das crianças que passaram pela situação, porque já passei por situações parecidas na minha infância também, não só na infância. E aí eu quis aproveitar, assim, essa emoção que veio, eu coloquei a história desse jeitinho que ela está aqui. Né? E aí foi por isso que eu convidei Estela para poder fazer o prefácio, por conta do conhecimento dela sobre essas questões raciais que estão, ainda bem, sendo muito discutidas na atualidade. E você falou um tema forte aí, que às vezes, muitas das vezes, a gente não tratava essas coisas, né? Era algo velado. Acontecia, a gente sabia que acontecia, estava no nosso meio, mas ninguém falava. Então, assim, o que é importante, até a própria literatura agora, trazendo assuntos mais, vamos falar, sensíveis até, mas de forma consciente, de forma a trazer mais informações, acolhimento, para não se sentir sozinhos, porque, assim, enquanto criança, ela se sente sozinha naquela situação, né? Talvez ela não tenha ali aquele apoio. Então, uma vez que ela já leu, que ela se identifica com alguma coisa que é um pouco daquele contexto, querendo ou não, vai ajudá-la. Né? Então, assim, esse tipo de literatura é muito interessante, importante, oportuno para nós. E, assim, eu fico muito feliz porque a cada vez eu já tive uma live com a Lucy Cleide também trouxe um trabalho maravilhoso, está lindo o trabalho dela, e assim, eu vejo que as pessoas estão mobilizando para fazer esse tipo de trabalho, vivenciando, né, talvez vivencie aquilo ali e traz de forma técnica, de forma com cuidado, com carinho, traz a temática para que todos possam refletir um pouco e talvez promover mudanças, né? Que é o que eu espero e acredito que a literatura transforma, né?
Então, aí, falando mais um pouco da história, que se você quiser deixar aí, falar, pegar um trecho que você gostou bastante, para a gente compartilhar aqui, não dá spoiler do livro, né? Porque aí a gente vai falar também como conseguir o livro, mas falando um pouquinho sobre esse contexto da Adelaide. Então, olha só, eu vou escolher aqui, eu vou ler o início. Vou deixar o início porque ele desperta curiosidade. Perfeito. Então, aqui a gente tem a capinha lindíssima. Linda mesmo. Parabéns. A gente tem aqui, obrigada, ó. Pessoal da editora, ilustração da Larissa, que seguiu assim, o briefing que eu mandei à risca e me surpreendeu. Foi além do que eu pedi para ela, sabe? Ficou um livro muito bonitinho. Ele é todo assim estilizado com as manchinhas da Adelaide. Eu coloquei a minha dedicatória com afeto para todas as crianças negras, apesar de que esse livro ele pode ser pensado para a diversidade de pessoas que existem no mundo, não só para negritude, né, não só para as pessoas negras. Aqui eu agradeço a todas as crianças que, convivendo comigo, me alimentam de afeto, fantasia e arte, deixando mais leves os enfrentamentos tantos que são necessários ao longo da vida. Depois vem o prefácio da professora Estela, que quem comprar o livro, quem tiver contato com o livro na biblioteca, leia, por favor, você que é adulto, você que é adolescente, você que é criança, se ler, não entender, peça ajuda a um adulto para entender, porque também é uma parte muito importante para mim do livro. E aí a gente vem com o início da história, que tem essa imagem aqui. E o texto começa assim. Na sala de casa, Dona Dora exibia os prêmios da Fazenda Ouro Verde. No pasto, Adelaide falava sobre o seu dilema. Filha de pai marrom e de mãe branca, na sua pelagem passou a haver problema. Mu, resmungou para o porco. Queria ir ao concurso esse ano, mas os ratos cochicham pela fazenda que Dona Dora jamais me colocaria em seus planos. O porco se limitou a revirar os olhos e a guinchar. Oink, oink, concurso? Eu quero saber a que horas vou almoçar. Você sabe a que horas é o almoço? E aí vem uma ilustração aqui da Adelaide conversando com o porquinho lá no gramado da fazenda. Em seguida, a Adelaide vai conversar com uma ovelha. Uhum. Adelaide não se deu ao trabalho de responder. Caminhando na direção da ovelha mais velha da fazenda, logo falou com ela também. Mu, queria muito ir ao concurso esse ano. A senhora que já está aqui há muito tempo, já viu alguém como eu ganhar o grande prêmio? Mé, baliu a ovelha. Deixe-me em paz, Adelaide, tenho fome. E você bem sabe que quem gosta de fofoca é o coelho. Adelaide até cruzou o pasto, mas não foi atrás do coelho. Uma dúzia de filhotes nasceram e ele havia de fazer seu papel de pai junto dos coelhinhos, ela pensou. Os porcos almoçaram, as ovelhas lancharam, os coelhinhos jantaram. Ah, como mamaram! Anoiteceu e Adelaide foi se deitar, enfim. No meio da madrugada, ela viu algo voando sobre o pasto. Com medo, mas curiosa para entender o que era aquilo, saiu do curral e andou devagarinho até lá. Olhou para o céu e viu um homenzinho simpático de cartola na cabeça sorrindo. Ele pedalava um dirigível barulhento que flutuava no ar fresco do pasto, atrás dos currais. Lá do alto, ele gritou. E eu vou parar por aí. Vamos ter que ler essa história da Adelaide, né? Quem quiser descobrir para onde que vai aí essa conversa da Adelaide. Chegou, né? O que vai fazer, o que ele falou. Muito interessante, muito bacana, Adelaide aí, questionando a própria existência. E é muito interessante essa questão que mexe com a emoção,
né? E a gente realmente tem que despertar nas crianças. Na nossa época, que a gente tinha mais acesso a livros, essa viagem que faz com o livro, entrando na história também, isso é muito gostoso, isso aí não tem como falar que não existe. A gente realmente transporta para a história, e eu fiquei muito curiosa para saber o que vai acontecer com a Adelaide aí, esse novo personagem que entrou. Natália, mas assim, é isso mesmo, a gente precisa estar fazendo esse trabalho. Eu agora, recentemente, vou falar um pouquinho do projeto que está saindo do forno, que é um livro infantil também, que se chama Guto, Gino e Tisha, Três Jeitos de Sentir. Querendo ou não, são as diferenças que a gente vai falar. Então, esse livro ele é voltado para o público autista. Meu coautor é um autista, é um primo meu, que ele teve o diagnóstico tardio, mas hoje ele é professor. Então, assim, ele traz para nós um sentimento até da história que a gente concebeu, o sentimento de sentir diferente. Uhum. E que está tudo bem sentir diferente. Cada pessoa é uma, cada um tem um jeito de ser. Os outros personagens, eu uso um caracol, que é o Gino, que ele é muito lento, né? E tem a Tisha, que é uma lagartixa, que é muito rápida. E entre a Tisha e o Gino, o Guto também se sente diferente, ele tem movimentos diferentes, ele gosta de girar e outras coisas. Então, assim, a gente traz essa experiência para o livro também com muito carinho, muito respeito, no sentido de acolhimento. É uma historinha para acolher as diferenças. E inclui também os casos que você falou também, de outros tipos de diferença, né? Que cada um tem seu jeito, que tem que ter respeito, que tem que ter amizade. E eu, assim, embalada na história, eu já fiz até uma musiquinha. Ah, que legal! Então, o nosso livro, além do audiodescrição, ele contempla uma trilha sonora da própria história, né? Então, assim, são duas coisas diferentes que a gente já incorporou nesse projeto, que é muito interessante, muito bacana. A gente espera conseguir patrocínio, porque eu não consegui fazer ele via edital, não consegui, mas eu andei com o projeto e o livro está concebido, né? Então, a gente espera aí, nos próximos passos, quando for lançar, a gente conseguir uma tiragem maior até para viabilizar, né, Natália? Porque o que eu acho hoje, também falando um pouco da Adelaide e a sua experiência para você compartilhar. Como é um livro ilustrado, colorido, ele fica caro, né? Então, assim, para o autor, para a gente imprimir muito, a gente quase que não dá conta. E dependendo do valor unitário, a gente, né, fica muito caro para repasse, para venda. Então, assim, eu queria até, né, para você falar a sua experiência também, que foi, nesse caso, uma publicação independente, não é fácil, não é simples, e tem todas essas dificuldades. Conta para nós um pouquinho que foi nesse processo de editora, de como que você deu andamento, como que você está sentindo nesse processo, que é um pouco diferente do primeiro que você falou, mas se você quiser compartilhar um pouquinho dessa experiência, também é válida. Quero sim, quero começar dizendo, gente, patrocine escritoras, patrocine arte, apoie, incentive também financeiramente para que a gente consiga seguir produzindo, porque é como a Andrea disse, que é custoso financeiramente, energeticamente, porque a gente coloca ali nossa energia, nosso tempo de vida nesses nossos escritos. E o meu processo foi diferente porque o Aranha Poliana eu fiz via edital do Programa Municipal de Incentivo à Cultura aqui de Uberlândia, e a Adelaide não. Como que funcionou? Eu estava com a historinha da Adelaide pronta, apareceu no Instagram para mim uma divulgação da editora Azinha, falando que estava aberta para receber originais, né, de literatura de vários gêneros, inclusive literatura infantil. Eu mandei despretensiosamente, mandei a história da Adelaide, e eu tinha até esquecido que eu tinha mandado. Eu envolvi com Fliarachá, e aí eu voltei as energias e atenção por Fliarachá, e eu esqueci que eu tinha mandado essa história lá para a editora.
Mas aí foi no dia que eu estava lá no Flieraxá, ano passado, em outubro, lançando a Aranha Poliana lá, que eu vi o e-mail da resposta da editora Azinha falando que eles tinham gostado da minha história, que ficaram muito surpresos, felizes, gostariam de marcar uma reunião comigo para poder a gente conversar sobre a publicação. E daí, nesse meio tempo, me enviaram o contrato, e eu pedi o meu tio, que é advogado, para ler para mim, ele leu, me explicou e tal. E aí vem a questão de financiamento, né? Este livro, como é minha primeira obra com a editora Azinha, ele foi financiado metade por mim, metade pela editora. É um valor alto? É um valor alto. Então, assim, diferente da Aranha Poliana, que eu recebi tudo que eu gastei para fazer o livro, né, com contador, com gráfica, editora, né, com a diagramação, com o lançamento, com tudo que precisava para o livro ser produzido e divulgado, aqui na editora Azinha, eu arquei com metade do meu bolso em todo esse processo. Então, assim, é a minha primeira experiência trabalhando dessa maneira. Eu já publiquei em coletâneas mais poesias para adultos e tal, mas com o meu financiamento, junto com outros autores ali da coletânea, mas um livro só meu, com financiamento meu e da editora, é a primeira vez. Né? Inclusive, eu peço para as pessoas entrarem na Amazon, comprarem o livro para ajudar essa autora a recuperar os investimentos que ela fez, porque esse mercado editorial, gente, ele é complicado. Né? Então, assim, às vezes, para realizar sonhos, a gente despende de muito dinheiro mesmo, né? Mas eu vi como uma oportunidade única, eu nunca tinha feito dessa forma, eu quis experimentar, eu quis passar por essa experiência, tá valendo a pena, né? Tá valendo, apesar da gente às vezes ficar um pouco perdido, porque, como se diz, a editora está lá longe, né? Tudo que você precisa saber, você tem que mandar um e-mail, você tem que aguardar uma resposta e tal. Mas, assim, eu estou gostando da experiência, até porque o livro ficou lindo. Todo mundo que pega Adelaide fala, ai, ficou lindo, um papel lindo, uma fonte linda, uma ilustração linda. Então, assim, estou gostando da experiência, mas vou levantar aqui a bandeira do patrocínio ao autor, um escritor, um dançarino, um cantor, um artista, né, uma banda. Patrocinem, porque iniciativas privadas são muito importantes nesse meio, para a gente conseguir levar adiante os nossos projetos, porque os editais também, eles não contemplam, né, todas limitado, as pessoas. é E bem isso limitado é isso. bem limitado, é um processo de concorrência mesmo, entre as iniciativas ali que se dispõe a participar. Então, assim, isso é muito importante e eu espero que valha a pena financeiramente, no fim das contas, é o que a gente sempre espera. Que pelo menos a gente bata ali no 0 a 0. Já valeu a pena, né, Natália? Já vale, porque é uma divulgação muito boa. Estou trabalhando também com a equipe de marketing da Asis Global, que é vinculada à editora Azinha também. Em breve vou ter live de lançamento oficial, porque não houve ainda um lançamento oficial de Adelaide. Eu quero fazer, além da live com a editora, eu quero fazer lançamento presencial aqui em Uberlândia. Assim que eu souber como é que a gente vai conseguir se organizar para isso no segundo semestre, vamos fazer lançamento da Adelaide. E eu espero que vocês que estão aqui repassem essas ideias,
compartilhem, divulguem o nosso trabalho, para que a gente consiga ter um bom público, um bom número de crianças leitoras para levar a Adelaide adiante. É inegável que o projeto, né, é lindo, ele é sucesso, vai ser, viu, Natália? Não tenha dúvida. Tudo demora um pouco mesmo, é processo. E aí, pegando o gancho que a gente falou das oportunidades, o autor também, que é um outro desafio nosso, que isso eu falo para nós, quando eu falo nós, é para mim também, é participar de eventos, de feiras, de trabalhos como esse que nós estamos fazendo aqui, que é para divulgar, para as pessoas conhecerem, porque tem tantos autores conhecidos, brasileiros, internacionais, porque nós também não temos um espaço para a gente divulgar o nosso trabalho. Tantas histórias lindas, tantos projetos maravilhosos, que às vezes vai perdendo tempo. Mas que eu entendo também, assim, uma coisa que eu queria te confortar, eu tenho um projeto infanto-juvenil, que ele já tem um tempo, é desde 2017 que eu fiz o primeiro livro. Mas, assim, eu chego no Elixir da Vida, tem uma criança que lê o meu livro e conversa comigo, nas escolas, entendeu? Então, assim, é coisa que agora é legado da Natália. Sim, que bom. Entendeu, Natália? Então, assim, pode passar o tempo que for, a gente tem algumas coisas que é de valor, não tem preço. É muito importante a gente conseguir o equilíbrio, sim, do reembolso, né, pelo menos do que a gente gastou, a gente conseguir rever, e aí eu reforço essa questão da necessidade do patrocínio, de comprar na pré-venda, né, Natália? De comprar no link, e aí logo na sequência a gente vai colocar onde adquirir a Adelaide, mas é importante também que essa história vai ficar para sempre, entendeu? A Adelaide vai estar, né, no legado da Natália. Então, assim, pode passar 5, 10, 15 anos que seja, a Natália é a autora da Adelaide e da Aranha Poliana. E que venham outros, porque essa emoção, Natália, eu vou te falar, vicia. Ai, que delícia! A gente termina um projeto, a gente deseja fazer outros, e assim, essas coisas que eu te falei de experiência de crianças virem depois, te conhecerem, porque às vezes tem seus alunos, mas aí depois que vai para as escolas, aí as pessoas vão te conhecer, né? Às vezes ali na foto, você tem a foto no seu livro? A sua, ou você não pôs? Tem minha foto aqui, ó, no final. Então, isso é tão interessante, porque as crianças, elas olham isso. Olha. E num evento que você esteja, eu estou experimentando isso agora, né? No Elixir aconteceu, no Fliaraxá também aconteceu. Então, assim, a gente precisa estar presente. Na feira também tive aquela feira cultural, eu fui naquela anterior que teve Dia das Mães, também eu tive lá a experiência de uma criança que já viu meus 2 livros na escola, e aí eu estava lá com o terceiro. Então, assim, é algo que vai ser para sempre, tá? No seu coração, você guarde isso para você. A gente fica com essa ansiedade para colocar ele à venda, para a gente conseguir movimentar, mas, assim, ele vai estar sempre lá, a Aranha Poliana também, e assim, e aí você vai construindo aí esse legado. É excelente o trabalho, é lindo, é difícil, sim. Eu não vou falar assim, não, é fácil. Eu já estou na minha 10ª obra publicada e não é fácil. Usei aí 3 editoras também, fiz processo com editoras, fiz independente, mas assim, são experiências que a gente vai realmente acumulando, aprendendo o que é bom, o que não é tão bom, né? E seguindo, porque esse trabalho nosso, ele é além de carreira, ele é propósito, né? Então, assim, como missionária, né, fazendo uma missão, a gente tem, se vem no coração a história, eu acredito que o mundo precisa saber dela. Então, eu sou um pouco assim, sabe? Mesmo que custe um pouco, demora um pouco, Sim. Mas tudo no tempo certo de Deus. E aí vamos falar também agora onde encontrar a Adelaide, falar direitinho, na sequência a gente pode pôr depois do vídeo, Natália, colocar o link de compra, tá? Tá bom. E aí a gente fala também dos seus canais, o que você tem de eventos aí, que você já falou um pouco, mas aí deixar mais, se tiver alguma coisa que você queira deixar também para o pessoal te acompanhar lá, né, no seu perfil, para ficar atento aí aos próximos passos. Tá certo.
Gente, Adelaide está disponível na Amazon. Se você não tem o link, apesar de que a Andrea vai deixar aqui para nós, você pode digitar na Amazon Adelaide Natália Justino, ou livro infantil Adelaide, Natália Justino Batista, você vai achar lá. Procura por essa capa da vaquinha. Linda. Essa vaquinha linda do meu coração. E eventos, deixa eu pensar. A princípio seria lançamentos, que eu vou me organizar para fazer no segundo semestre. Na escola em que eu trabalho e na biblioteca municipal também vou me organizar para fazer contação de história da Adelaide. E tem uma ação que eu vou fazer na live de lançamento. Eu ainda não estou, assim, certa da data da live, mas assim que eu tiver, eu vou avisar. Mas eu já quero dizer para vocês ficarem de olho, porque eu vou fazer uma ação para leitores da Adelaide. Quem tem o livro da Adelaide, quem presenteou uma criança com o livro da Adelaide, quem já leu o livro da Adelaide, vai poder me mandar uma mensagem em formulário próprio que eu vou organizar para receber por e-mail uma cartinha da Adelaide. Que bacana, Natália, muito bom esse contato, nessa experiência. E é muito legal mesmo, assim, eu fico muito feliz, estou muito feliz com esse projeto, porque a cada trabalho que a gente vê, tem essas coisas diferentes que traz aí, né, para a gente poder realmente atrair o público. Então, assim, a nossa live, ela não é só para as crianças, se elas quiserem assistir, tudo bem, mas a gente também quer invocar pais, educadores, para a gente levar isso para dentro das escolas. Esse trabalho ele não pode ficar só ali, um caso ou outro, uma família, um amigo. A gente precisa realmente disseminar essa história, que você falou. A gente precisa da ajuda dos leitores e das pessoas que estão dispostas a nos apoiarem. Exatamente. Né? É uma luta, mas realmente é algo que vale a pena sempre. Sempre vale a pena, né? Então, a gente fica aí com muito feliz de estar nascendo mais um trabalho que vai lá para as bibliotecas, que vai para as casas, as pessoas realmente conhecer as histórias, refletirem, fazerem mudanças, talvez, né? Às vezes mobilizar mudanças comportamentais também, isso, provocar isso, reflexões de assuntos sensíveis, às vezes, também. Exatamente. Né? Então, é muito interessante isso. E aí, nós já estamos caminhando para o nosso final aqui da live. Queria que você falasse o que você deixa de mensagem para quem estiver assistindo depois, além dessas questões que a gente já falou aí, né, de acompanhar o trabalho, que você vai estar preparando mais coisas, mas, assim, em linhas gerais, se você quiser deixar aí um trabalho, uma mensagem especial, ou para alguém especial, fique à vontade. Eu quero agradecer novamente a você, ao pessoal da Editora Azinha, em especial a Larissa Virgili, que é ilustradora, a professora Estela Santana, agradecer aos meus alunos, aos meus leitores, que sempre me questionam muito, e isso me move, sabe, Andréia, assim, a escrever. Quero dizer que já está pipocando de ideia de continuidade da história da Adelaide aqui na minha cabeça, porque, assim como a minha aluna Isabelle, que perguntou assim, você teve coragem de fazer isso com a vaca? É um estranhamento que a história causa, mas que me move a discutir mais, a mexer aí nesse estranhamento, sabe? Uhum. Eu não pensei que eu ia querer ter uma continuidade para Adelaide, mas eu me sinto na obrigação de fazer, e já tenho várias ideias aqui na minha cabeça, doidas para sair, porque a história termina de uma maneira não muito feliz. Isso, inclusive, é algo que a Adelaide, quando ela escreve as cartas para os meus leitores, sabe, ela comenta. Porque não sou eu que escrevo as cartas, é a Adelaide. Então, algumas crianças, alguns leitores já receberam essas cartas. Alguns leitores
para quem eu enviei o livro de presente. E então, assim, a Adelaide também não está satisfeitinha No final. isso aqui, com o jeito que ela está agora, porque ela ainda está, Uhum. né, de determinado jeito que vocês vão ver lá no final da história. A mensagem que eu quero deixar, então, é para as crianças continuarem lendo bastante, procurarem livros de papel, livro que tem cheirinho, com uma textura gostosa, né? Porque isso aqui, ó, é uma memória muito boa, muito melhor do que ficar lendo só no computador, só no tablet, no celular. E quero dizer para aquelas crianças que se sentem diferentes e muitas vezes inferiores por conta da cor da sua pele, por conta do seu cabelo, porque tem alguma deficiência, alguma neurodivergência. Eu quero deixar para essas crianças a mensagem de que você merece respeito dos outros e você merece respeito de você mesmo. Aquilo que muitas vezes te incomoda pode ser justamente o que te torna especial. Busque o seu lugar no mundo para que você seja respeitado, se ame do jeito que você é. Não estou falando que a gente não tem que buscar melhorar na vida, não, mas do jeito que você é, abrace você mesmo. Se ame primeiro, se respeite primeiro e não deixe que as pessoas digam que você pode ocupar determinado espaço, não pode ocupar outro por conta da sua aparência, das suas limitações, porque todos nós temos limitações, todos nós somos diferentes, né? Muitas vezes se disseminou a ideia de que todos somos iguais. Não, nós somos todos diferentes, e essas diferenças têm que ser respeitadas. Perfeito, linda mensagem, Natália, é isso aí mesmo. E eu deixo a mensagem de buscar os seus sonhos, sempre. Então, assim, mais esse livro da Natália foi um sonho dela também, que se realizou, se concretizou, e todos que tiverem esse sonho, que no coração toca para poder escrever alguma coisa, para poder criar alguma coisa, é difícil, mas vai conseguir. Se a pessoa quiser, consegue. Então, eu falo para nunca desistir. Tem muitas dificuldades, mas, assim, o que vem depois, que a gente recebe depois, é infinitamente maior do que esse esforço. Então, por isso que eu sempre falo, vai sempre valer a pena, por mais difícil que seja. E foi, assim, um prazer imenso, Natália, falar um pouquinho sobre a Adelaide, falar do que a gente ama. O tempo voa, a Sim. gente nem sente mais porque não tem no público, às vezes, para depois a pessoa ficar assistindo, fica muito longo. Mas, assim, é um bate-papo gostoso, a gente está falando de coisa positiva, de coisa boa, que faz bem para o mundo, e que o mundo precisa abrir um pouco mais para ouvir. A gente percebe aí um mundo que não está tendo paciência para ouvir, para sentir, para respeitar, entendeu? Então, assim, a gente está aqui fazendo um pouquinho, talvez um trabalhinho de formiguinha, Sim. Mas a gente está lançando uma sementinha, a gente está plantando, né? Então, assim, eu te agradeço demais você estar aí participando desse projeto, é um projeto muito novo. Eu já tenho alguns outros autores, então, para quem vai depois continuar, a gente tem aí, eu não estou com essa cadência correta de quando vou distribuir, mas, assim, o mais breve possível, eu já vou estar colocando ao vivo, né, ao vivo o arquivo, né, subir no YouTube e no Spotify. O quanto antes a gente vai estar divulgando, e os próximos que vierem, que vocês venham mesmo assim, com essa intenção, a intenção de mostrar o nosso trabalho, de colocar realmente o que sente, porque aqui é sentimento, a gente aqui está contando história de sentimento. Então, muito obrigada, Natália, foi um prazer imenso, né, ter você no evento do lançamento da Adelaide, eu quero estar, tá? Então, eu também vou preparar aqui, aí eu vou te convidar também para o meu. Mas que Deus abençoe, que seja um sucesso, né? Que a história já está concebida, ela agora tem que ganhar o mundo, né? Que Deus abençoe muito, que seja realmente muito produtivo aí, que você consiga alcançar todos
todas as expectativas que você tem nesse projeto e que venham outros projetos que a Natália depois pode voltar quando ela quiser para contar para nós. Então, a gente encerra aqui com muito carinho e agradeço a todos que, né, se disponibilizar ver aqui depois. Se vocês tiverem algum comentário que vocês quiserem, eu prometo responder todos os comentários. E, se for o caso, passa para a Natália. A gente está aqui realmente para fazer essa contribuição, né? Então, Natália, fica com Deus. Um beijo grande, foi um prazer. Um beijo, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. E eu quero fazer o último agradecimento que eu não posso esquecer. Eu quero agradecer o pessoal do Black Book, na pessoa da Fernanda e da Márcia, que me acolheram escritores e escritoras negras de Uberlândia e região. É um coletivo que está crescendo muito e que é muito importante para nós. Parabéns pelo trabalho também. Eu conheci as meninas lá nesse encontro. Estamos todos juntos, escritores brasileiros, nacionais, mineiros de Uberlândia. Isso. Tá bom? Beijo, Natália. Beijo, obrigada. Fica com Deus.